E durante a entrevista à rádio Itatiaia, de Minas Gerais, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a prisão preventiva do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. Defendendo desde o início a investigação do caso, o chefe do executivo disse que se Ribeiro tiver feito algo errado, ele vai responder. Se tiver algo de errado, ele vai responder. Se for inocente, sem problema, se preocupado, vai pagar. O governo colabora com a investigação, a gente não compactua com nada disso. Lamento, gostaria que não tivesse acontecido nada disso, mas se a BF prendeu, tem um motivo. Tem um motivo. E o ex-ministro vai se explicar. Nós afastamos o ministro na hora que tinha que afastar, quando pintaram a denúncia, até para ele poder ter mais liberdade para se defender. Bolsonaro disse ainda que o governo colabora com a investigação e que não compactua com isso, além de lamentar o fato. O atual ministro da Educação, Vitor Godoy, disse em conversa com a imprensa que a ação de Ribeiro nunca despertou sua desconfiança. Todos sabem que em agosto do ano passado, quando tivemos conhecimento das primeiras denúncias sobre o assunto, eu mesmo assinei os ofícios ao ministro da CGU solicitando apuração. E hoje nós temos uma equipe aqui da Polícia Federal que foi por nós recebida e tem tido todo o nosso suporte. Nosso governo não compactua com qualquer tipo de irregularidade ou desvio, ainda mais recursos da educação. O ministro reiterou que o governo não compactua com irregularidades ou desvios, ainda mais na educação. Agentes da Polícia Federal também estiveram no MEC para a ação de busca e apreensão. Em nota, a pasta disse que continua colaborando com todas as instâncias de investigação e contribuindo com órgãos de controle para que os fatos sejam esclarecidos o mais rápido possível. No plenário da Câmara, o deputado federal Sóstenes Cavalcante, líder da bancada evangélica, pediu apurações concretas dos fatos e fez questionamentos sobre prisões seletivas, além de relembrar governos anteriores e do caso Lula, que quase foi nomeado ministro de Estado para ter foro privilegiado. Hoje, todos nós soubemos da triste notícia da prisão do ex-ministro Milton e os pastores envolvidos nestas acusações de atos ilícitos no Ministério da Educação. Nós, como presidente da Frente Parlamentar Evangélica, desde o início, defendemos o afastamento, a investigação e que, se durante o percurso da investigação fosse encontrado qualquer ato ilícito, a devida punição ao rigor da lei. Estamos aguardando, o processo ainda está sendo instaurado, é parte do processo essa prisão, mas queremos aqui deixar uma pergunta. Se houve corrupção passiva por parte do ministro, onde está a corrupção ativa? Por que não houve prisões aos prefeitos, que supostamente foram os corruptores? Nós queremos a investigação, a punição de tudo e de todos. Para concluir, presidente, este é o nosso desejo, porque este governo é diferente do anterior. O anterior, quando alguém tinha suspeita de ato ilícito, eles queriam nomear esta pessoa para aí ser coberta pela manta do foro privilegiado. Este governo não joga nenhum erro para debaixo do tapete. Se alguém errou, será punido. Que sirva de exemplo este triste episódio para os demais. José Maria Trindade, em 1 minuto e meio, Zé, nos dias dessas reações todas que destacamos, do deputado Sóstenes, do ministro Vitor Godoy, do presidente Jair Bolsonaro, 1 minuto e meio, Zé. Esse ar constrangido do presidente da Frente Parlamentar Evangélica, o deputado Sóstenes, foi a tradução que eu vi hoje no Congresso Nacional. Há uma certa decepção, inclusive, de pessoas ligadas ali ao meio evangélico. E é verdade que lá atrás ele até surpreendeu o Sóstenes quando ele pediu o afastamento do deputado, do então ministro Milton Ribeiro, né? Na verdade, as bancadas evangélicas têm um certo receio desta ocupação política e esta mistura aí de execução de governo com pastores evangélicos. Para se ter uma ideia, a Igreja Universal, né, que coordena um partido importante na Câmara dos Deputados, já determinou que seus bispos não participarão mais de governos, ou seja, de gestão de pastas. Esta é a ordem na Universal, que já participou, já teve ministros, né? Inclusive o Crivella, que foi ministro da Pesca. E já saiu também chamuscado. Brasília é isso mesmo.
é um moedor de reputação de pessoas. Quem entra aqui ou entra no esquemão ou sai chamuscado. As informações que tem é que Milton Ribeiro chegou num campo minado, chamado Ministério da Educação. É um ministério cobiçado pela política porque tem aqui mais de 140 bilhões de verbas. O Fundeb, além de ter mais de 30 bilhões de reais em verbas, tem as discricionárias, ou seja, é onde o diretor pode aplicar onde quiser. Então, esta é a realidade política. A bancada evangélica, constrangida, né, diz que tem que investigar, não passa a mão na cabeça, mas questiona. É preciso provar para que a imagem e a reputação do pastor Milton Ribeiro não seja definitivamente jogada no lixo, porque a vida política dele já foi. 1 minuto e meio, Mota. O Zé Maria usou uma expressão perfeita, moedor de gente. Não é só o governo federal, os governos estaduais também, principalmente quando a pessoa se envolve com política e assume um cargo com a intenção de fazer a coisa certa, com a intenção de impedir que façam as coisas erradas. A Ana Paula também levantou um ponto importantíssimo. O MEC é um vespeiro. Quem entrou ali e tentou fazer as coisas certas se deparou com coisas que a gente não consegue nem imaginar. E, por último, eu volto ao que o Fiuza disse no critério da escolha de um ministro. Eu vejo 3 critérios: competência, honestidade e alinhamento político. No momento em que o ministro perde uma dessas 3 características, chegou a hora dele sair. 1 minuto e meio, Ana. Então, Vitor, o Brasil ele vem desempenhando um papel importante, né, na geopolítica. Nós temos visto o presidente Bolsonaro sendo convidado aí como figura importante para a Cúpula das Américas, reuniões privadas com o presidente americano Joe Biden, o agro brasileiro tendo um ponto de destaque também na economia mundial. Nossa economia entre as 10 melhores economias do mundo atualmente. O Brasil ele tem demonstrado que, apesar de muitos tropeços e de uma narrativa tosca e histérica do consórcio, como diz o Fiuza, o Brasil vai despiorando, né? Assim como eles usam. E assim como nos Estados Unidos, eu sempre faço esse paralelo aqui exatamente por isso. Assim como nos Estados Unidos em 2020, que tentaram colocar absolutamente qualquer escândalo, qualquer problema americano na conta do então presidente Donald Trump, nós temos avisado que aqui no Brasil, em 2022, a esquerda seguiria esse mesmo caminho. O importante é que o presidente Bolsonaro afastou o ex-ministro ali logo de cara e disse: investiguem. E mais uma vez, a tal interferência na Polícia Federal e na CGU, que muitos disseram que havia ocorrido e que ocorre até hoje no governo do presidente Bolsonaro, agora com esse caso do ex-ministro, parece que essa falácia também vai por água abaixo. 1 minuto e meio, Fiuza. É politicamente desgastante, mas é claro que isso não retira, e eu estou fazendo aqui uma apreciação equilibrada, né? Eu critiquei, acho que não deu certo no MEC, também poderia falar da saúde, acho que também não deu certo na saúde, troca de ministros não funcionou bem, pastas complicadas, momento complicado. Agora, não dá para você parar e dizer, não, então a ideia de que é um governo que não transige com corrupção acabou. Isso não é verdade. Os principais focos de corrupção históricos, principalmente na infraestrutura, com as empreiteiras e tal, que eu acho que nenhum governo escapou, esse governo fez uma devassa. Esse governo, sob o Tarcísio Gomes de Freitas, com mecanismos trazidos por ele e a escolha do presidente Bolsonaro, foram várias escolhas corretas, felizes, erradicou ali a corrupção num lugar que presidentes, a gente já viu até dizendo, mas vou fingir que não vi, porque ali não tem como, né, retirar certas instituições quase ali, de comissões, não sei o quê. E isso foi feito nesse governo. Então não dá para achar que o presidente colocou esse ministro, se for comprovado, né, que ele se envolveu em corrupção, e o presidente colocou
sabendo que poderia ser assim, ou interessado em deixar correr ali para eles obterem as suas vantagens e ele não se envolver. Eu acho que o quadro completo do governo não indica nada parecido com isso, ao contrário, são muitos mecanismos de controle e vai completar aí, provavelmente, um primeiro mandato inteiro sem nenhum escândalo de corrupção.